Sinceramente, não me lembro de uma janela de transferências tão maluca quanto essa. A gente está acostumado a ver as equipes fazerem ajustes pontuais no verão. Trocar uma peça de rotação aqui, renovar um contrato ali, contratar um veterano de canto de quadra, mas dessa vez não foi isso. Várias franquias simplesmente jogaram fora o roteiro de melhoria gradual e decidiram reconstruir a identidade inteira do time em questão de semanas. Nesse vídeo, eu quero passar por 5 equipes que, na minha avaliação, saíram dessa off-season em posição de brigar de verdade por muito mais do que brigavam antes. Vou explicar a lógica basquetebolística por trás de cada movimentação, os riscos reais envolvidos e até onde eu acho que cada uma dessas equipes pode chegar. Fica comigo até o final, porque a quinta equipe da lista é, na minha opinião, a mais complicada de prever de todas. Galerinha, antes de a gente começar o vídeo, deixa eu dar um aviso pra vocês. Vocês sabiam que quase 80% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Então se você tá sempre aqui no canal e você quer me dar essa moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho que eu tô tentando bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano e você pode me ajudar, beleza? Comenta aqui embaixo também o que vocês estão achando dos vídeos do Camisa 30. E agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, tamo junto. Vamos começar com o Philadelphia 76ers. Antes de falar da Filadélfia, precisamos entender o que aconteceu em Boston, porque é impossível separar as duas histórias. A relação entre Jaylen Brown e a diretoria dos Celtics aparentemente já vinha desgastada, mas parece ter azedado de vez depois da tentativa frustrada de trazer o Giannis Antetokounmpo para o time. O jeito como esse negócio final foi fechado, trocando um MVP de finais e um jogador de segundo time ao NBA por um Paul George, já em declínio físico, e um pacote de escolhas de draft, só faz sentido em um cenário. Boston simplesmente não queria mais manter Jaylen Brown no elenco, custe o que custar. Pode ser que mais pra frente a diretoria dos Celtics use esse capital de draft acumulado para outra atacada grande e a leitura dessa temporada mude completamente. Times reconstroem através de picks o tempo todo, e isso é uma estratégia legítima. Mas olhando para o retrato de hoje, essa troca tem muito mais cara de dispensar um problema de relacionamento do que de montar um projeto vencedor a curto prazo. Porque isso é ouro para a Filadélfia, para os Sixers. É exatamente aí que a história vira a favor deles. Eles pegaram um contrato problemático, Paul George, machucado, caro e em queda de produção, e transformaram isso em Jaylen Brown, um jogador ainda no auge, com currículo de campeão e de MVP das finais. Sim, tiveram que abrir mão de picks valiosas para fazer esse acordo acontecer, mas com Tyrese Maxey e VJ Edgecombe ainda no elenco, a Filadélfia pode estar montando uma janela competitiva de vários anos. E se esse núcleo evoluir do jeito que eu espero, aquelas picks cedidas nem vão parecer tão caras quando olharmos para trás daqui a 2 ou 3 temporadas. O quinteto inicial projetado, Maxey, Edgecombe, Jaylen Brown, Dean Wade e Joel Embiid, tem cara de time de verdade, do tipo que assusta adversário em abril e maio, desde que consiga chegar saudável nessa época do ano. E o motivo para acreditar numa evolução real, e não só numa simples expectativa otimista, é que essa é uma escalação cheia de jogadores em curva ascendente. O ponto fraco, profundidade de banco. Dito isso, a maior fragilidade desse elenco hoje é a profundidade. A saída de Kelly Oubre Jr. e Quentin Grimes na Free Agents deixou o banco visivelmente mais curto, especialmente em termos de versatilidade defensiva e de arremesso. A boa notícia é que a diretoria acertou na escolha de draft, trazendo um novato promissor que já chama a atenção nos treinos de verão. Se a gestão conseguir complementar isso com mais 1 ou 2 peças de qualidade no restante da janela de contratações, essa fragilidade do banco praticamente desaparece do radar. Onde isso coloca a Filadélfia? A Filadélfia tem hoje o esqueleto de um time de cerca de 50 vitórias na temporada regular, com um teto real de contender ao título. Toronto Raptors. O retorno que ninguém esperava. Quem diria que a gente ia viver esse dia? Kawhi Leonard de volta ao Toronto. A leitura mais fácil e mais preguiçosa dessa história seria chamar isso de jogada puramente nostálgica. Afinal, foi ele quem trouxe o único título da história da franquia em 2019, com aquela cesta improvável e cinematográfica sobre a própria Filadélfia nos playoffs. Mesmo tendo jogado só uma única temporada de fato como Raptor, Kawhi já é candidato natural a maior jogador da história do clube. Só que reduzir esse negócio a jogada de marketing e nostalgia seria um erro de leitura. Toronto não trouxe de volta uma lembrança boa de 2019. Trouxe um jogador que na temporada passada ainda estava jogando entre os melhores do planeta. Os números não mentem. Sim, Kawhi tem 35 anos. Sim, o histórico de lesões é real e conhecido por qualquer fã de basquete. E sim, qualquer conversa séria sobre ele hoje precisa vir acompanhada de uma ressalva médica gigante. Mas ele foi excelente na última temporada, com sequências de jogos em que esteve, sem exagero, em nível de top 5 do mundo. Média de 27,9 pontos por jogo, com 50% de aproveitamento geral de quadra, 39% de aproveitamento no arremesso de 3 pontos e impressionantes 89% nos lances livres. E o dado mais importante de todos, para quem acompanha a carreira dele,
Disputou 65 partidas na temporada, um número alto para os padrões de saúde que ele mesmo estabeleceu nos últimos anos. O problema real que essa troca resolve. Essa troca não é só sobre sentimentalismo, ela resolve um problema concreto de identidade ofensiva que Toronto carregava. Brandon Ingram deveria ser o criador de jogadas de meio de quadra, o cara chamado para resolver quando o ataque emperra contra defesas montadas. Mas nos playoffs da temporada passada, ele produziu apenas 12 pontos por jogo, com pífios 32% de aproveitamento nos arremessos. Existe sim um contexto de lesão por trás disso, e seria injusto ignorar isso completamente. Mas quando você é escalado como uma peça de confiança dos minutos finais de jogo e entrega nesse nível de produção, na prática o time não pode contar com você. Por isso, negociar Ingram e um pacote de picks por Kawhi Leonard é, na minha visão, um negócio excelente para o Raptors. Ele chega mais forte fisicamente do que Ingram estava, mais decisivo nos momentos de pressão, mais eficiente em termos de aproveitamento, um defensor superior, um fechador de jogo muito melhor. Quando tudo trava numa reta final de playoff e cada posse de bola pesa toneladas, Kawhi ainda está entre os 5 ou 6 jogadores do mundo inteiro que você escolheria para ter a bola na mão. O elenco ao redor, a parte que ninguém está falando o suficiente. E aqui vai o detalhe mais importante dessa história inteira que muita gente está deixando passar. Toronto conseguiu manter praticamente todas as peças jovens e valiosas do elenco durante essa negociação. Scottie Barnes tem cara de se tornar o melhor segundo homem de basquete da liga. E agora vai ter a oportunidade de atuar ao lado de um astro consolidado, em vez de precisar carregar o time inteiro nas costas todas as noites. Ele já mostrou momentos de nível de estrela genuína nos playoffs, na defesa, no rebote, na organização do ataque quando precisou assumir esse papel. Some a isso a uma chegada de um ala pivô físico, forte e versátil na defesa para reforçar a linha de frente. E fica claro que Kawhi não está entrando em um elenco carente, dependente e sem estrutura. Ele está entrando em um time que já era competitivo por conta própria e que consegue continuar vencendo jogos mesmo se ele precisar ficar de fora por lesão em algum trecho da temporada. O que, sejamos realistas, é praticamente garantido que vai acontecer em algum momento. É por isso que Toronto voltou de vez ao radar de contender. Portland Trail Blazers. Uma troca que ninguém previa. Ja Morant foi trocado por um pacote de peças veteranas de Memphis. Se alguém tivesse dito isso há apenas 2 anos, ninguém, eu realmente quero dizer ninguém, teria acreditado em nenhuma palavra. A queda de rendimento de Morant precisa ser estudada com calma, porque é um caso raro na liga. 3 anos atrás, se você perguntasse por aí quem era o jogador mais empolgante de se assistir na NBA, o nome dele seria uma das respostas mais comuns e menos contestadas. Mas na temporada passada, ele simplesmente não pareceu o mesmo atleta fisicamente. E para um armador que nunca foi um grande arremessador de fora, perder um pouco daquela explosão atlética que definiu o jogo dele é um problema estrutural, não só uma fase ruim. Some a isso toda a turbulência fora de quadra que acompanhou o nome dele nos últimos tempos. E o resultado foi uma temporada de queda livre, tanto em produção quanto em reputação. Mas por que Portland pode se dar o luxo de pelo menos tentar? Considerando, porém, que o Blazers não abriram mão de praticamente nada de valor real para trazê-lo, faz todo sentido correr esse risco calculado. Se o experimento não der certo, não é um erro que quebra o projeto da franquia a longo prazo, simplesmente porque o custo de entrada foi baixíssimo. Mas se der certo, e existe uma chance real de que dê, o Blazers pode ter garantido, por praticamente nada, a temporada de retomada de um jogador de nível All-Star. Um ambiente certo na hora certa. E o mais interessante dessa história é que Portland pode ser exatamente o ambiente que Ja Morant precisa nesse momento da carreira. Damian Lillard é, sem sombra de dúvida, o líder inquestionável daquele vestiário e o ídolo máximo da torcida local. Isso significa que Morant não está chegando com o mesmo status e influência que ele carregava em Memphis. Ele vai precisar se readaptar, reconquistar espaço dentro do grupo e reconstruir confiança, tanto da comissão técnica quanto dos próprios companheiros. Pode ser, honestamente, exatamente o choque de realidade que faltava para a carreira dele voltar aos trilhos. Do ponto de vista puramente tático, também existe potencial real nesse encaixe. A gravidade ofensiva de Lillard, como um dos melhores arremessadores de longa distância da história, pode abrir espaços enormes de drible e finalização para Morant voltar a jogar no seu melhor nível possível. Dá para imaginar cenas de Morant conduzindo em situações de transição rápida, Lillard se soltando de bloqueios sucessivos para arremessar de 3, tem muita coisa boa desenhada nesse papel, no quadro tático. O grande problema, a defesa. O contraponto inevitável está do outro lado da quadra. Essa dupla de armadores formada por Lillard e Morant tem potencial real para se tornar uma das piores duplas defensivas de todo o backcourt da liga. Nenhum dos dois é reconhecido pela intensidade defensiva, e colocar os dois juntos em quadra por muitos minutos vai exigir compensação pesada do resto do elenco na defesa. Ainda assim, dado o baixíssimo custo dessa negociação em termos de ativos entregues, estamos falando de uma jogada de risco pequeno com retorno potencial bem alto.
Se Moran recuperar, mesmo que 80% do nível que já demonstrou no passado, e abraçar de verdade o papel de segundo violino ao lado de Lillard, Portland tem tudo para brigar de forma legítima por uma vaga de playoff nessa temporada. Vamos agora ao Minnesota Timberwolves. Mal posso esperar para ver LaMelo Ball e Anthony Edwards dividindo a mesma quadra como titulares. Do ponto de vista de Minnesota, essa troca é sobre resolver um problema específico e urgente. Dar ao Ant o suporte ofensivo que ele vinha precisando desesperadamente há temporadas. Diferente de várias pessoas que eu vejo comentando essa negociação online e torcendo o nariz para um encaixe entre os dois, eu enxergo essa lógica com bastante clareza. Minnesota precisava de mais criação de jogo autônoma e de alguém realmente capaz de aliviar a carga ofensiva que recaía inteira sobre Anthony Edwards. Na temporada passada, boa parte do ataque da equipe nos momentos decisivos se resumia, na prática, a Ant resolve isso sozinho. O que funciona lindamente quando ele está tendo uma noite inspirada, mas simplesmente não é um plano sustentável para brigar pelo título numa conferência tão dura quanto o Oeste. Ainda mais considerando que Edwards jogou boa parte dos playoffs recentes com dores visíveis no joelho, enfrentando adversários do calibre de Thunder e Spurs pela frente. Por que LaMelo faz sentido? É exatamente por isso que a chegada de LaMelo Ball faz tanto sentido dentro dessa lógica. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso ofensivo de Charlotte nos últimos anos, um verdadeiro motor de criação, mesmo em times sem muito talento ao redor. Agora ele vai dividir a quadra com um dos melhores anotadores e atletas da liga. Só pelo talento bruto envolvido, essa pode se tornar uma das melhores duplas de armadores de toda a NBA. Uma combinação avassaladora de arremesso, passe e capacidade de pressionar qualquer defesa adversária. E o detalhe que eu mais gosto nessa parceria em potencial é que os dois conseguem produzir bem, tanto com a bola nas mãos quanto sem ela, o que os torna extremamente intercambiáveis taticamente. O técnico não precisa escolher entre um ou outro como o cara. Os dois podem alternar protagonismo dependendo de como o jogo está fluindo. Some a isso o fator de risco chamado LaMelo Ball, um jogador talentosíssimo, mas historicamente imprevisível em termos de saúde. O encaixe tático entre os dois não me preocupa nem um pouco jogando ao lado de Ant. Sem a obrigação de ser o protagonista absoluto todas as noites, LaMelo deve ter a melhor condição da carreira dele para produzir de forma consistente ao longo de uma temporada inteira. O que realmente me preocupa é o histórico de lesões recorrentes no tornozelo. Se ele fizer uma temporada curta, com poucos jogos disputados, Minnesota fica em uma situação bem complicada, sem as peças de reposição necessárias para segurar as pontas. E para fechar a lista principal, chegamos ao Miami Heat. Porque trazer Giannis Antetokounmpo para o elenco muda absolutamente tudo em termos de expectativa. No papel, a combinação entre Giannis e Ben Adebayo deveria ser uma das mais assustadoras de toda a liga na próxima temporada. Fisicalidade impressionante, proteção de aro em múltiplas posições e capacidade de trocar marcação contra praticamente qualquer combinação ofensiva adversária, fazendo essa dupla um pesadelo defensivo genuíno. Só que, ofensivamente, existem várias dúvidas relevantes que ainda precisam ser respondidas ao longo da temporada. Se Miami decidir colocar Giannis, Ben e um terceiro jogador de perímetro que não é referência de arremesso juntos em quadra por muitos minutos seguidos, a defesa fica realmente assustadora. Mas o ataque passa a ter, ao mesmo tempo, múltiplos jogadores que não representam ameaça real de arremesso de fora. Isso pode até funcionar razoavelmente bem ao longo da temporada regular, contra defesas menos organizadas e com menos tempo de preparação específica. Mas nos playoffs, quando os adversários passam a ajudar e recuar sobre os não arremessadores para congestionar a área pintada por completo, esse problema tende a aparecer com força total. Principalmente porque Giannis, o melhor jogador desse time, por uma margem enorme, é justamente quem mais sofre quando a pintura vem lotada de defensores esperando por ele. Então, essas são as 5 equipes que, na minha visão, mais se transformaram nessa off-season maluca e que saem em posição de brigar por muito mais do que brigavam na temporada anterior. Vale reforçar, cada uma dessas apostas carrega o próprio risco embutido, seja histórico de lesão, encaixe tático ainda incerto ou falta de profundidade de banco. Mas todas, sem exceção, mudaram fundamentalmente o próprio teto competitivo dentro da liga. Fica a pergunta para você que está assistindo. Qual dessas 5 apostas você acha que vai dar mais certo? E qual delas você acha que pode virar um arrependimento daqui a um ano? Comenta aqui, não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo, tamo junto.